Oi, pessoal. A gente teve um probleminha aqui no antivírus com a conexão e estamos conseguindo retomar agora. E aí resolvemos continuar a parte do programa que a gente não fez no vídeo anterior. A gente vai retomar de onde parou, né? O programa de hoje tem Teve um como probleminha aqui no antivírus, tema a conexão. A gente vai continuar de onde parou, como eu disse. O nosso programa de hoje tem como tema até quando o Bolsonaro vai continuar matando e desempregando. Então, a ideia era falar da situação da saúde, que Walter já conseguiu falar, e a gente teve um probleminha técnico quando ele ia começar a falar sobre a questão do emprego, da renda e da questão da subsistência, da sobrevivência, né? Então, a gente vai recomeçar aqui de onde parou. Estou só pegando o link aqui para a gente colocar de novo nas nossas listas e a gente começa de novo. A gente está fazendo hoje o programa no formato meio que de entrevista, então eu estou conduzindo aqui e Walter vai comentar todos os assuntos que a gente quer conversar aqui hoje. Além desse tema da situação de saúde e da pandemia e da questão do emprego, também vamos comentar sobre a entrevista que o companheiro Fernando Haddad deu essa semana para o programa Roda Viva. Então, a ideia do programa é tratar sobre esses temas. A gente pede desculpas aí pelo problema técnico, mas conseguimos resolver, eu acho, e vamos tentar continuar para poder garantir o conteúdo do programa inteiro logo hoje e não perder a semana. É isso, Walter, mandei para o seu zap o link. Aí, assim que você mandar aí nas suas listas, a gente já pode continuar a discussão. Lembrando que a ideia agora, desse momento, era falar sobre a questão de saúde, que é agravada pela política econômica e social do governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro que fez a opção de não garantir as condições para que as pessoas possam efetivamente cumprir o isolamento social, que é a medida comprovadamente mais eficaz para controlar o vírus. Então, são duas coisas que estão aí muito ligadas à questão de saúde, que se agrava, né? E se agrava muito porque o isolamento social não é cumprido, né? E além das questões políticas sobre defesa ou não do isolamento e de medicamentos ineficazes, tem também a questão muito concreta de que grande parte das pessoas não pode cumprir o isolamento social porque não tem suas condições de sobrevivência garantidas pelo governo, que implementou uma política de redução de salários, de obrigar as empresas a partirem para as demissões, né? O auxílio emergencial que foi implementado é insuficiente para garantir o sustento das pessoas, o crédito que é oferecido para as micro e pequenas empresas não chega e também é muito insuficiente, enfim, tem um conjunto de medidas aí que eu comentei já no momento anterior, mas que a gente acabou tendo problema técnico. Então, a ideia é que Walter comente sobre essas medidas, que não são só as medidas, né? Tem também as omissões do governo, que colocam essa questão aí do emprego, do trabalho, do sustento também como uma situação, como uma questão muito grave dessa crise que a gente está vivendo, que tem implicações no agravamento da situação de saúde de uma forma geral e que assola aí as condições de vida da classe trabalhadora junto com esse vírus. Então, é mais ou menos isso que a gente entraria agora. Já estamos com 38 pessoas online. A gente pede desculpas aí pelo probleminha. Espero que todo mundo que estava assistindo antes e que estava na expectativa de ver o resto do conteúdo do programa consiga voltar. Walter, pode falar um pouco aí agora. Você está sem som, liga o microfone. Reiterando isso que a Natália falou,
pedir desculpas aí pelo problema técnico, eu estava tendo que fazer a transmissão de um outro equipamento e começou a dar muito problema de som. Eu espero que agora se corrija, né? Eu, na parte inicial, falei do tema da saúde, né? Está muito ruim aí do som? Dá para seguir? Ok. Então, na parte anterior, eu falei da situação da saúde, e agora eu queria falar um pouco sobre os dados de emprego e renda, basicamente de emprego, né? O Cimar Azeredo, que é diretor do IBGE, no dia 25 de junho, fez uma webinar sobre o mercado de trabalho e os efeitos da pandemia, baseado na PNAD Covid e na PNAD contínua. Os dados que ele apresentou são de maio e os dados são terríveis, né? A população brasileira como um todo tem 210 milhões de habitantes, né? A população brasileira tem 210 milhões de pessoas, né? Dessas aí, 41 milhões têm menos de 14 anos. Portanto, não está na idade de trabalhar. 169 milhões, aproximadamente, estão em idade de trabalhar. Tem 14 anos ou mais, né? Desses 169 milhões, tem 75 milhões que estão fora da força de trabalho. Sendo que desses 75 milhões, 49 milhões ou não gostariam ou não podem trabalhar. Por exemplo, pessoas que já não estão mais em idade de trabalhar, pessoas que têm, enfim, alguma situação que as impede, elas não querem trabalhar, não podem trabalhar. Mas, desses 75 milhões que estão fora da força de trabalho, tem 26 milhões que gostariam de trabalhar, mas nem procuram mais, por conta da pandemia, ou porque sabem que não vão encontrar trabalho. São 26 milhões de desempregados de fato, que a nomenclatura técnica denomina de desalentados, para diferenciar daqueles que continuam buscando trabalho, que ainda têm a expectativa de conseguir. Então, você tem 26 milhões que são desalentados, que gostariam de estar trabalhando, mas nem procuram mais porque não acreditam que vão encontrar. O estudo do IBGE, ao qual fiz referência, diz que desempregados que seguem buscando trabalho seriam cerca de 10 milhões de pessoas. Então, se você soma 26 milhões de desalentados com 10 milhões de desempregados que estão buscando trabalho, são 36 milhões de brasileiros e brasileiras sem trabalho e sem fonte de rendimento. Um baita sofrimento, né? Um baita desperdício, mais útil para os capitalistas, porque pressiona para baixo os demais. Para vocês terem uma ideia, o rendimento médio mensal das pessoas ocupadas caiu no período da pandemia de R$ 2.320 para R$ 1.899. Eu peço que prestem atenção, especialmente aqueles trabalhadores que ganham salários melhores, especialmente aqueles que são profissionalizados em partidos de esquerda, né? A média, o rendimento médio mensal das pessoas ocupadas hoje no Brasil é de R$ 1.899. Bom, mas até agora eu estava falando daqueles que... Eu vou agora falar dos 84 milhões de pessoas que estão ocupadas, que estão trabalhando. Grande parte desses 84 milhões está na informalidade. 29 milhões de pessoas estão na informalidade, né? Agora, sendo formais ou informais, o que está acontecendo com esses 84 milhões? Tem uma parte que está com o contrato de trabalho suspenso. Outra parte segue com o contrato de trabalho, segue recebendo, mas está afastada do trabalho devido ao distanciamento social, né? São os que estão afastados e não fazem trabalho remoto. São os que correm grande risco de serem demitidos. São 19 milhões de pessoas. Se vocês fizerem a conta, são 10 milhões de pessoas que estão buscando emprego, 26 milhões que não têm mais esperança de conseguir, nem buscam, mas gostariam de ter um emprego, e 19 milhões de pessoas que estão, de alguma maneira, afastadas do trabalho sem fazer trabalho remoto. Estão afastadas já com contrato de trabalho suspenso, ou então recebendo menos, ou estão recebendo, mas na expectativa de serem desempregados. Se você somar os 10 mais 26 mais 19, dá 55 milhões de pessoas, pessoal. Esse é o tamanho do desemprego para o qual a gente está caminhando se nada for feito. 25% da população total, 33% da população de trabalhar pode se ver desempregada nos próximos se nada for feito.
E o que acontece com quem está trabalhando? São 65 milhões de pessoas. Desses 65 milhões, só 9 estão trabalhando de forma remota. Quando a gente falou aqui em outros programas que a realidade da imensa maioria da classe trabalhadora é que ela continua sendo obrigada todo dia de manhã ir para o local de trabalho se expor, é isso. Dos 65 milhões, só 9 estão trabalhando de forma remota. Ou seja, tem 56 milhões de brasileiros e brasileiras que seguem arriscando a vida cotidianamente, tendo que escolher entre o emprego ou a vida, né? Detalhe importante, a região onde tem menos trabalhadores ocupados hoje é o Nordeste. Quem que está mais afetado pela falta de trabalho? As mulheres. Aquelas pessoas que não têm instrução ou têm apenas o fundamental. O nível médio de ocupação no Brasil hoje é de 49%, mas se você tiver superior completo, é de 73%. Ou seja, é mais fácil você estar desempregado, sem nenhuma fonte de renda, se você tiver um nível de instrução fundamental ou médio. Se você for mulher, se você morar no Nordeste, a chance de você estar na pior aumenta. Então, quem se lasca mais nessa situação é a mulher pobre, com até o ensino fundamental, e nordestina e, claro, negra, né? Agora, eu queria falar um pouco, baseado sempre nos dados do IBGE, dos que estão afastados do trabalho por causa do distanciamento social, né? São cerca de 19 milhões de pessoas. Insisto, não estão computados nesses 19 milhões os que estão fazendo trabalho remoto. Os 19 milhões são aqueles que a empresa não está podendo abrir por causa do distanciamento. Muito bem, desses 19 milhões, só 16 se declaram afastados por conta do distanciamento social. Os outros 3 milhões têm milhares de motivos, né, que a pesquisa aponta. Desses 16 milhões que não estão trabalhando por causa do distanciamento social, a maioria é de nordestinos, mulheres, negros, que não têm o terceiro grau e têm 50 anos ou mais. Aí você pode falar, pô, beleza, né? Nós estamos protegendo essas pessoas. Não, porque dessas pessoas, 51% deixaram de receber remuneração, pessoal. Quase 10 milhões de pessoas. Tecnicamente não estão desempregadas, mas não estão recebendo. E agora vamos olhar a outra ponta. Aqueles que estão em trabalho remoto. Os 9 milhões que estão em trabalho remoto. Quem são? Moradores do sudeste do país, mulheres brancas de formação superior de 30 a 49 anos. Acho que já ficou claro o problema, né? Porque você tem uma clara diferença social dentro da classe trabalhadora entre os que estão podendo se proteger e não estão no local de trabalho, estão fazendo trabalho remoto, etc., e a maioria da classe trabalhadora, que ou está sendo obrigada a trabalhar, correndo o risco da contaminação, ou está sendo expulsa do mercado de trabalho, de uma vez só, através do desemprego, ou através da suspensão do contrato de trabalho, redução do salário, etc. Essa é a situação que a gente está hoje, né? Crescimento do número de pessoas que não têm remuneração, por isso o tema do auxílio emergencial virou uma questão de vida ou de morte. E aí, essa pesquisa do IBGE mostra o quê? Que dos 68 milhões de domicílios que tem no Brasil, 39% foram beneficiados com auxílio emergencial. Só que nesses 39% dos domicílios mora 45% da população, né? 45% da população reside em domicílios beneficiados pelo auxílio emergencial. Se não fosse isso, e outras políticas sociais, a catástrofe seria ainda maior. Por isso, quando o Bolsonaro fala em suspender ou em reduzir outras políticas sociais para carregar dinheiro para o auxílio emergencial, só que cortando do outro lado, nós estamos caminhando para aquele cenário tétrico a que eu me referi antes, em que os que já estão desempregados, os que estão em situação de desalento, a eles vai se somar aqueles que estão hoje em isolamento forçado, sem fazer trabalho remoto, na bica do desemprego. Nós podemos chegar, em algum momento aí desse ano, início do ano que vem, com mais de 40, talvez mais de 50 milhões de desempregados, se nada for feito, né? Só que o que for feito, o que tem que ser feito, não é aquilo que o governo Bolsonaro quer. O que o governo Bolsonaro quer é que as pessoas trabalhem em situação de se expor à contaminação. São esses os dados que eu...
Pois é, Walter. E nesse ambiente aí político, social, econômico, que você comentou aqui para a gente hoje, né, que tem sido também tema de discussão de vários outros programas nossos aqui, é que está posta diante da esquerda o desafio de apresentar, está posto o desafio de apresentar uma saída, né, uma saída política para resolver, para lidar com toda essa situação. É claro que para apresentar uma saída, a gente vem se dedicando a construir essa saída, né, que não é algo fácil, requer a construção de uma tática adequada, né, de início, uma tática adequada para derrubar o governo Bolsonaro e para retomar um projeto popular no país. A gente já fez essa discussão aqui sobre a existência de duas táticas, não vamos repetir isso, mas aí é nesse contexto que a gente se depara, né, desse desafio que tem para a esquerda, diante de tudo isso que você falou aqui, que a gente se depara com a entrevista do companheiro Fernando Haddad para o programa Roda Viva, que aconteceu nessa segunda-feira dessa semana, né? Foi uma entrevista bastante comentada, pelo menos nos nossos círculos de esquerda, foi muito comentada, teve gente que adorou a entrevista. A principal coisa que eu ouvi foi que a entrevista mostrou o quanto o Haddad é mais preparado do que Bolsonaro para governar. Obviamente disso a gente não tem dúvida, né? Mas também teve, ao menos veladamente, muito incômodo com o conteúdo da entrevista, com a falta de, digamos assim, empolgação, com a defesa com pouco vigor que ele faz de coisas que deveriam ser defendidas com muito mais convicção. Particularmente, eu acho que se o problema fosse falta de empolgação e de vigor, estava bom, porque eu acho que o que Haddad apresentou na entrevista do Roda Viva foi um grau de moderação política, de uma forma geral, que chega a ser assustador em se tratando de um petista. E fica bem nítido, essa tamanha moderação no tipo de defesa que ele faz do presidente Lula em relação à Operação Lava Jato, né? Ele afirma que se não tem trânsito em julgado, então é inocente. E aí segue numa espiral do formalismo jurídico em relação à defesa de Lula, que é bem preocupante, né? Eu fico preocupada, a gente se preocupa com a hora em que chegue o trânsito em julgado, que tem o trânsito em julgado, o que é que ele vai começar a dizer, né? E aí, isso num ambiente em que já está explícito aí, inclusive, o envolvimento do FBI nas investigações, nas perseguições, né, nos crimes cometidos pela Operação Lava Jato, e a gente vê um petista falar do assunto com tamanha timidez. Então, essa é uma das coisas que a gente poderia comentar, né, que você vai comentar certamente, né, mas tem muitas outras pérolas, para dizer o mínimo, que saíram dessa entrevista. E a sua manifestação, o seu texto, você publicou um texto sobre isso, né, você fez uma manifestação pública que, das que eu vi, foi a mais contundente sobre a entrevista. Então, a ideia é que você fale aí sobre as suas impressões, né, se gostou, se não gostou, se tem salvação. O que é que você acha? Então, veja, o Haddad foi no programa Roda Viva na segunda-feira, né, 6 de julho de 2020. Contando com essa vez, salvo engano, o Haddad já teve 5 vezes no Roda Viva. Por razões óbvias, como você falou, Natália, muitos petistas ou muitos eleitores do Haddad elogiaram o desempenho dele. Na minha opinião, entretanto, a entrevista revelou diversas fragilidades, que não são só do Haddad, são de amplos setores do PT e da esquerda brasileira. E eu acho que, se isso não se alterar, vai ser muito difícil sair pela esquerda dessa crise imensa em que o Brasil está metido, né? Por pensar assim, é que eu preferi escrever o texto que você citou, porque eu acho melhor ser criticado por dizer do que por calar numa situação dessas. Então, começando a análise, o Haddad afirmou que, devido a Bolsonaro, o Brasil corre risco. Por isso, ele, Haddad, tem a preocupação de que não se repita o cenário de 2018, em que os democratas brasileiros se dividiram. Você fecha teu microfone, que está muito
Mal. Obrigado. Então, o Haddad tem a preocupação de que não se repita o cenário de 2018, em que os democratas se dividiram, né? Segundo ele. E ainda segundo o Haddad, os democratas têm projetos diferentes para o Brasil, mas todos pressupõem a democracia. E ele ainda reitera, todos os nossos projetos, por mais diferentes que sejam, pressupõem a democracia. Eu não acho essa afirmação correta, né? Porque, veja, aqueles que votaram a favor do impeachment da Dilma, os que aplaudiram a condenação e a prisão do Lula, têm mesmo como pressuposto a democracia? Eu gostaria que isso fosse verdade, mas me parece só o thinking, né? Pensamento positivo. Né? Para ser mais claro, uma coisa é a gente denunciar a falta de compromisso com a democracia por parte dos que se autoproclamam democratas. Outra coisa é pressionar para que eles assumam compromisso com a democracia. E uma terceira coisa completamente diferente é distribuir medalhinha de democrata a quem não merece. Como é o caso do jornal Folha de São Paulo, aquele dos carros postos a serviço da repressão durante a ditadura militar, mas que Haddad faz questão de citar agora como um jornal que está gastando dinheiro fazendo campanha pela democracia. O Haddad corretamente diz que não acredita no Jair Paz e Amor, fantasia que o cavernícola assumiu depois da prisão do Queiroz. Segundo o Haddad, essa é uma estabilidade falsa. Tem gente comemorando, mas ele diz é falsa. Mas, infelizmente, nesse contexto, ele reafirma na entrevista que não pretende ser candidato a prefeito de São Paulo. Né? Por que eu digo infelizmente? Porque a eleição da Prefeitura de São Paulo e a eventual conquista do governo da maior cidade do país jogaria um papel importante na luta contra Bolsonaro e seu governo. Né? O Haddad perdeu, na entrevista, a oportunidade de explicar as razões políticas pelas quais ele não aceitou ser candidato. Por exemplo, ele quer ser candidato a presidente em 2022 e acha que ser candidato a prefeito agora é ruim. É legítimo ele achar isso, mas ele não diz isso, né? E não explica como é que a gente lida com as decorrências do fato de que a nossa principal figura pública para uma disputa em São Paulo não se apresentará ao pleito. Por outro lado, ele disse defender que os progressistas apresentem sua agenda para o país em 2022 com uma ou duas candidaturas, de preferência uma, mas ele disse que não sabe se isso vai ser possível, porque não depende só de um lado. Então, os progressistas têm que apresentar seus Walter, tá aí? Travou? Você tá aí? Vou ver aqui se ele volta, gente. Só um minutinho. Hoje tá difícil. Vamos esperar se ele volta, que esse tema é importante.
É possível ouvir? Rapaz, hoje ou é a CIA, ou é o FBI, ou é o agente 86 que está sob comando aqui dessa transmissão, porque não é possível. Mas, enfim, vamos lá. Bom, eu estava dizendo que esse termo progressistas, que aparece muito no discurso do nosso companheiro Haddad, é um termo assaz curioso, né? Porque quem é progressista? O PSDB? O Rodrigo Maia? Porque usar o termo progressista para os nossos aliados de esquerda não é o caso. Quem são os progressistas, né? E também é curioso que o primeiro pressuposto que o Haddad apresente quando fala dos pressupostos da democracia, deixar o trabalho de vocês, jornalistas, acontecer. Claro que a gente deve ser a favor disso, mas não seria o caso de emendar que a liberdade de imprensa não é a mesma coisa que a liberdade das empresas de comunicação, que, aliás, usaram essa liberdade para atentar contra a democracia, apoiar o golpe contra Dilma, apoiar a prisão de Lula, sem falar no apoio direto e indireto que muitas vezes deram e dão para Bolsonaro? Seja como for, o que o Haddad deu a entender nesse momento da entrevista é que ele trabalha com o cenário mais provável de que o PT terá a candidatura própria no primeiro turno das próximas eleições presidenciais, sinalizando para alianças de segundo turno com outras forças progressistas. E tudo isso em 2022, restando a dúvida se o governo Bolsonaro durar até lá, se vai haver mesmo debate ou eleições civilizadas, né? Perguntado sobre as diferenças existentes no PT acerca da tal frente ampla, Haddad respondeu que uma das grandes vantagens do PT é que lá, não tem centralismo democrático. Sabe, eu posso ouvir meus companheiros e formar meu juízo sobre como devo proceder, contando com a boa vontade deles, sobre como eu devo proceder, contando com a boa vontade deles em saber que eu estou agindo de boa fé, que eu estou agindo com o mesmo objetivo que eles. Eu li o que ele falou na Roda Viva. Eu confesso que é a primeira vez que eu tomo contato com essa teoria da boa vontade com a boa fé. Mas mesmo que as coisas fossem assim, caberia perguntar se vai longe um partido que, em nome de não ter centralismo democrático, admite duas táticas em torno de uma questão tão relevante como essa da Frente Ampla. Ao invés de enfrentar essa questão, tá certo? Ele fez uma reflexão sobre o fato de que todos os partidos têm defeitos, todas as igrejas têm defeitos, todos os times de futebol têm defeitos, e no meio dessa reflexão, do nada, apareceu a seguinte frase, abre aspas, um dos erros da Lava Jato foi não separar o joio do trigo, fecha aspas. Repito, um dos erros da Lava Jato foi não separar o joio do trigo. Claro que olhando de perto e tirando a bailarina, todo mundo tem problema. Mas a questão segue sem resposta, né? Vai longe um partido que, em nome de não ter centralismo democrático, admite duas táticas em torno de uma questão tão relevante como essa da Frente Ampla? Ou pior ainda, vai longe um partido que tem na sua cúpula quem ache, hoje, ainda hoje, que um dos erros da Lava Jato foi não separar o joio do trigo? Será possível, depois de tudo isso que aconteceu no país, de tudo isso que nós sabemos, que Fernando Haddad ainda seja capaz de falar dos erros da Lava Jato? Perguntado sobre por que o PT não consegue dialogar com esse eleitor de baixa renda, mais conservador, Haddad falou diversas coisas, mas deixou inicialmente o tema sem resposta. E eu confesso não entender a falta de referência nas reflexões dele, é uma coisa que está na nossa cara hoje. O Bolsonaro está trabalhando com a hipótese de substituir as políticas públicas permanentes, inclusive o Bolsa Família, por uma ajuda emergencial para os superpobres. Ele está operando isso. Bom, como sempre acontece quando a gente não coloca a nossa pauta, o inimigo impõe a pauta dele. Então, a entrevista, diante da inexistência de uma resposta sobre como lidar com o eleitorado conservador, os jornalistas colocam sobre a mesa o tema da segurança, com o entrevistador chegando a afirmar que a segurança pública foi deixada de lado pelo PT nas gestões Lula e Dilma. Nesse ponto, o Haddad, ao invés de contestar, ele resolveu qualificar e disse, abre aspas, que a Constituição de 88 tem um problema. Ela não enfrentou o debate sobre a segurança pública. Se você verificar os capítulos da Constituição, vai ver que o capítulo da educação é extenso,
da saúde dentro da Seguridade Social com assistência e previdência, tem um capítulo de esporte, de cultura. Já o Segurança Pública tem um artigo praticamente. Aí diz o Haddad: então o Constituinte, imagine, saindo do regime militar, o Constituinte não se sentiu forte o suficiente para criar um capítulo na Constituição, um capítulo da segurança pública. E nós estamos nisso. Desde então, colocamos a responsabilidade nos ombros dos governadores, que têm as polícias civil e militar, e o governo federal ficou desde então, inclusive no governo do PT, de espectador. Eu acho que foi um erro, né? A maneira como Haddad descreveu o problema é muito curiosa, porque ao afirmar que a Constituição, né, a Constituinte, não se sentiu forte o suficiente para tratar do tema, ele passa a impressão de que, recém-saídos do regime militar, os constituintes optaram por uma atitude permissiva frente ao tema da segurança. Mas a verdade é o oposto. Acovardados, a maioria dos constituintes não teve disposição de enterrar o legado da ditadura na questão da segurança pública. A militarização das polícias continua, o papel das Forças Armadas continua, a Lei de Segurança Nacional continuou. Talvez por pensarem dessa forma, que a Constituinte foi liberal, excessivamente social e não tratou da segurança, existem gestores públicos, inclusive petistas, que hoje se sintam intimidados no debate com a direita quando se trata do tema da segurança pública e acabam assumindo pontos de vista muito próximos daqueles que setores da direita defendem. Aliás, foi nesse contexto que uma jornalista perguntou: no momento em que se critica uma militarização no governo, como é que o senhor vê o surgimento de uma nova liderança da Polícia Militar no PT? Fazendo referência à nossa candidata em Salvador, com quem, aliás, o Haddad esteve hoje. A resposta do Haddad é que ele não tem esse tipo de postura em relação às corporações. E explica que para ele não importa se o cara é isso, é aquilo, importa se ele tem um trato correto com as questões sociais, se não tem preconceitos, etc. Tudo muito bom que ele fala, mas tem um problema que está em curso no país, sob a guarida da Constituição de 88, a tutela militar. Sobre isso, sobre o judiciário, sobre a militarização das polícias, ele não diz nada. Nesse ponto, uma jornalista pede ao Haddad que faça uma avaliação sobre o estado das coisas na área da educação. Antes de seguir, eu recordo que no início da entrevista, o Haddad reclamou não estar sendo ouvido pela grande imprensa sobre a situação da educação no Brasil. Então, ótimo, deram a ele, nesse momento, espaço para ele. A resposta que Haddad deu, para minha surpresa, foi elogiar o secretário, o ministro interino da Educação, porque trabalhou com ele e ele diz que é uma pessoa que entende de orçamento público, embora não seja da área da educação. Convenhamos, né? O cidadão pode ser excepcional filho, excepcional pai, excepcional companheiro, excepcional profissional, mas aceitou ser cargo de confiança do governo Bolsonaro, tudo mais se tornou irrelevante. Não cabe elogiar. Não cabe. Mas cá entre nós, né? O Haddad já elogiou o Moro e o Alckmin em 2018. Não surpreende que ele elogie um técnico que ele considera. Mas o caso é que causou espanto. E uma jornalista perguntou, mas porque ele elogiou tanto o técnico que lá está, e ele, Haddad responde, tecnicamente, da parte de finanças, sim. Da educação, ele não é da área, né? A jornalista voltou à carga. O jornalista diz, a parte de educação deixa de desejar, não é o melhor quadro, então? E o Haddad diz, eu acho que ele não será confirmado como ministro. Talvez nem queira, em função disso, dele ser um quadro do Tesouro, que pode ocupar... Bom, só me resta torcer para que o tal excepcional técnico não seja mesmo nomeado, né? A verdade é que, embora tenha reclamado de não ser ouvido para falar dos problemas da educação, não foi Haddad, mas sim uma entrevistadora quem tomou a iniciativa de falar dos problemas da educação no Brasil, né? Segundo a jornalista, nesses quase 2 anos, aí ela vai citando o que aconteceu com o Fundeb e outras coisas. E só aí o nosso companheiro Haddad, que até então estava refletindo sobre a excepcionalidade técnica do ministro interino, só nesse momento o Haddad lembra de dizer que nós estamos numa situação caótica, tanto na saúde quanto na educação. O curioso é que, ao invés de relacionar isso com a política geral do governo, ele se deixa levar para uma discussão sobre a dificuldade que o Bolsonaro tem para compor uma equipe. E responde que Bolsonaro nunca se preparou para ser presidente da República. Isso certamente é verdade. Tudo que o Haddad falou mal do Bolsonaro nessa entrevista, ele está coberto de razão.
Mas ao focar a análise na pessoa do Bolsonaro, ele perdeu a chance de apontar o dedo para os problemas de fundo da coalizão golpista. E aí, novamente, é uma jornalista que chama atenção, perguntando se existe uma guerra entre o núcleo ideológico e os militares, por exemplo. O Haddad diz, tem também. Mas ele insiste na discussão sobre o papel do homem na história e pergunta, você já viu um presidente incapaz de conseguir nomear um ministro? Bolsonaro não consegue, não é sem razão. Isto não é um momento difícil do governo, isso é crônico no governo. Veja, é óbvio que toda crítica ao Bolsonaro é justa. E aquela reunião ministerial é uma prova de que a equipe dele, como um todo, é um horror. Mas o problema de fundo é que os objetivos do governo, os objetivos do Bolsonaro e do governo, estão sendo atingidos. Talvez por isso, inclusive, um jornalista pergunte ao Haddad o que ele faria diferente em termos de economia. Não de nomear ministros, mas em termos de economia. O que você faria de diferente nesse governo de agora? O Haddad começou a responder falando da pandemia, depois disse que foi competente na pandemia quem foi firme na decisão de salvar vidas, porque isso, salvando vidas, você salva a economia. Depois elogiou o Camilo Santana, tratou do tema das máscaras, disse que o Bolsonaro é desequilibrado, mas sobre a economia não falou nada, nada. Né? Aí perguntaram para ele se ele acha que em caso de impeachment, o Mourão teria condições de formar um governo melhor. Porque, claro, como o Bolsonaro levou a discussão para o terreno da equipe, a pergunta passa a ser se o Mourão é capaz de montar uma equipe melhor. O Haddad responde que, segundo o Bolsonaro, o Mourão seria mais tosco do que ele, Bolsonaro. Também é verdade. Tudo que o Haddad falou do Mourão nessa entrevista está correto. Só que, ao invés de reconhecer que ambos são cúmplices de uma política comum de governo e, portanto, tem que ambos ser afastados, ele começa dizendo que tem uma regra constitucional, que ele, Haddad, é ultralegalista, que, a não ser que a chapa seja cassada, é o vice quem tem que ser empossado. Claro que isso não agrada a ele. No Brasil, essa regra não tem funcionado. Ele disse, eu acho que, inclusive, sou defensor dessa emenda constitucional que está tramitando, que diz que o vice assume para chamar eleições em qualquer hipótese. Veja, essa é a posição do PT. Né? Não é só um eu acho que. A posição do PT é que o Bolsonaro seja submetido ao impeachment, que seja aprovada a PEC das eleições diretas, seja convocada novas eleições. Né? A gente pode dizer que haveria bem mais enfático de defender o fora Bolsonaro, Mourão e seu governo, suas políticas e a antecipação das eleições, do que a maneira que o nosso companheiro Haddad adotou. No contexto, perguntam para ele por que não há espaço para renovação geracional dentro do partido. E por que esse lulocentrismo ainda é a prática dominante dentro do PT. Como em outras passagens da entrevista, o Haddad não questionou a premissa da pergunta. Ele respondeu que tem uma questão concreta, que é o tamanho que o Lula adquiriu dentro do PT, e fala várias coisas, entre as quais diz que o Lula, na visão dos petistas, foi injustiçado. E então ele tem esse papel de destaque. Aqui um registro, né? Não apenas os petistas que acham que o Lula só fez isso. Mas isso não é o grave da resposta. O grave da resposta é admitir implícitamente que nós estamos diante de uma questão de transição, né? Apenas que ela seria lenta mesmo. Ela não seria uma coisa automática. Vou interromper aqui e perguntar para a Natália se está dando para escutar, porque aqui começou a dar problema no retorno. Então, começou a dar um ruído mesmo, mas está dando para entender, por enquanto. Começou um ruído que não estava, mas acho que dá para prosseguir, sim. Bom, eu vou continuar, então, mas tenho a impressão que vai dar problema de novo, porque foi assim que começou a dar problema da outra vez. Né? Mas, enfim, vamos seguir até que o caos se estabeleça mais uma vez. Como vocês sabem, nós estamos sob ataque, certo? A gente não sabe se é da CIA, do FBI, dos extraterrestres, não sabemos, mas vamos seguir. Bom, nesse momento da entrevista, Haddad
fez referências ao Mitterrand, a Helmut Kohl, a Angela Merkel, falou das transições complexas, que o Lula tem 75 anos, mas está super em forma. Veja, o problema que está posto não é de transição geracional, o problema é político. Algo com os setores pobres. O problema é que o Haddad admitiu isso. Radicalidade agora, né? Porque está muito ruim o retorno aqui. O que você me diz, Natália? Continuamos ou paramos? Deu uma travada considerável, só que quando você parou para dizer que o retorno está ruim, aí ficou bom. Então, eu não sei se é o caso de você sair de novo e entrar mais uma vez, porque aí quando volta bem. Assim, acho que daria para a gente finalizar. O que é que você acha? Só está dizendo que está ouvindo. É impossível continuar, não dá para. Eu sugiro que a gente pare, porque está muito ruim o retorno aqui. A imagem congela, então eu não sei se está aparecendo ou não. O celular sai correndo, cai no chão, vira, dá cambalhota. Está praticamente impossível. Acho que a gente parar e retomar outro dia. Então tá. Tá bem? Tá bom, então vamos encerrar. Para quem quiser também acompanhar essa questão da entrevista, tem o texto que Walter fez, que trata de vários pontos da entrevista. Realmente ele não conseguiu continuar, para ele tá ruim lá o retorno, e não vai ser possível a gente finalizar hoje. A gente já tentou 3 vezes aí com quedas e retornos, né? Então, eu vou postar aqui nos comentários o link do texto e, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. É uma pena, mas problemas técnicos acontecem e hoje, pela primeira vez no antivírus, a gente teve problemas. Walter, você voltou? Oi. Alô? Você está aí? Você está sem microfone. Tá dando para escutar? Agora tá. O pessoal está insistindo para continuar. Vamos lá, então. Eu já estava me despedindo aqui, então continua de onde você parou. Hoje é o dia da resiliência máxima. Na verdade, pessoal, eu quero confessar para vocês o seguinte, é que eu vou falar o que eu estou pensando. Eu diria que tem coisas piores do que essa situação aqui desse programa. Vamos lá para frente. Então, eu estava falando, desliga o microfone, eu estava falando que a maneira como o Haddad aborda o tema do Lula aceita a ideia posta pelos entrevistadores de que estaria em curso uma necessidade de transição geracional, quando, na verdade, o problema é de outra natureza, certo? É um problema de capacidade de diálogo com os setores populares, é de radicalidade no tratamento do golpe. Enquanto Lula não tiver seus direitos políticos restituídos, a gente vai continuar sob golpe. Não tem transição geracional que resolva isso. E a Haddad ter levado a discussão para esse caminho, aceitado que ela fosse para esse caminho, é, num certo sentido, constrangedor. Porque o problema, insisto, não é substituição do Lula, não é de transição geracional, não é nem de concordar com o que ele defende. A questão é, para que o golpe ocorresse, foi essencial
condenar, prender e impedir o Lula de ser candidato e tirar os direitos políticos dele. Enquanto isso não se resolve, tratar isso como transição geracional... Bom, aproveitando a abertura demonstrada pelo Haddad para este tipo de abordagem, uma jornalista disse que a imagem do Lula é muito ruim com os não petistas e arrematou: o PT não está se negando a olhar a realidade? Né? Nesse ponto, o Haddad respondeu que esse tipo de desgaste aconteceria com outros nomes do PT também, e começou uma educada controvérsia com a jornalista sobre os processos que existem contra tucanos e contra petistas. Né? Aqui, de novo, eu repito, é um erro focar na inocência da pessoa física do Lula. E é um erro discutir, como a Natália lembrou no início, que o problema é que o Lula não teve a sua sentença transitada em julgado, pois a questão não é a pessoa física do Lula, a questão é a pessoa jurídica do Lula. O Lula foi condenado e preso para que o golpe pudesse eleger seu candidato. Se o Lula estivesse solto em 2018, Bolsonaro não estaria na cadeira de presidente. Esse é um dos motivos pelos quais a anulação das condenações do Lula é peça-chave na luta contra o golpismo. O Haddad, como advogado, como amigo do Lula, poderia dizer o que ele disse, mas como uma das principais lideranças do PT, sinceramente, eu acho que ele foi por um caminho inadequado ao tratar a questão nesse âmbito. Né? Mas, veja, amarrado por essa embocadura que ele adotou no caso do Lula, logo em seguida ele comete na entrevista a seguinte frase: presunção de inocência vale para todo mundo, até para o Bolsonaro, né? Entende? Quer dizer, a gente está equiparado, o PT está equiparado aos tucanos, ao Bolsonaro, porque parece uma discussão jurídica sobre presunção de inocência. Não é uma discussão jurídica, é uma discussão política, né? Haddad, ao invés de apontar o que as pedras sabem, que houve uma conspiração golpista com o Supremo e com tudo, ele prefere responder que a questão do STF é uma longa conversa, né, sobre aquilo que aconteceu, que agora está com processo no Supremo, que está com pedido de vistas, que deve voltar para a pauta da segunda turma até, sei lá, setembro, outubro desse ano. Vamos ver o que a Justiça diz. Como é que é? Vamos ver o que a Justiça diz? Bom, o Haddad, como ele próprio disse antes, é ultralegalista. Logo, ele afirma que a quantidade de evidências que nós levamos, a quantidade de evidências que foram levadas ao conhecimento dos ministros, na opinião dele, sobra a evidência de que tem alguma coisa errada ali. Como é que é? Tem alguma coisa errada ali? Haddad acha que os ministros do Supremo não sabem disso? Que eles não participaram de uma conspiração para viabilizar um golpe? Até quando a gente vai fingir que eles agiram no terreno das evidências? Haddad, de toda maneira, insiste corretamente que nós não podemos desistir da verdade, né? Mas a verdade também é que faltou a Haddad explicitar a motivação política da condenação. Houve um julgamento político. Não é que foi um julgamento errado. Não é que o julgamento não levou em conta as evidências. É mais do que isso. Houve um julgamento político. E, nessa altura, uma jornalista perguntou: o senhor diz que está lutando para que o ex-presidente tenha os direitos políticos recuperados, para que ele seja o candidato em 2022? O Haddad responde: se ele quiser, por mim, sim. Ou seja, algo central aparece por uma iniciativa de uma entrevistadora, não por iniciativa do próprio Haddad, e é convertido numa questão de desejo pessoal. Se o Lula quiser ser candidato, por ele, Haddad, sim, ele deve ser candidato. Veja, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Haddad defende a restituição dos direitos do Lula. E, inclusive, o Haddad fez disso uma das questões chaves no discurso dele naquela malfadada reunião dos direitos já. Portanto, aplicando a teoria da boa vontade com a boa fé, eu concluo que se o Haddad não tinha falado disso na entrevista até este momento, foi porque, ao comentar o tema, ele meio que sem perceber, saiu da estrada da política e pegou a vicinal jurídica. Sabe quando você está numa bifurcação e não percebe e pega a esquerda e 10, 15 quilômetros depois você lembra que pegou o caminho errado e faz o retorno? É um pouco essa a impressão que eu tenho. E ele pegou a vicinal jurídica, saiu da política. Isso ocorreu, na minha opinião, porque lá atrás ele aceitou a tese da renovação geracional. É como se devolver os direitos ao Lula fosse não uma necessidade política do país,
mas uma espécie de última homenagem que se presta a um combatente heróico mais cansado. Aliás, foi assim que uma jornalista entendeu, pois nessa altura da entrevista ela engatou a seguinte questão: mas o que a gente queria saber é se não é a hora de uma renovação no PT, porque tudo gira em torno do Lula. É um personalismo muito forte, está amarrado aí, não quer renovar. O senhor não seria um nome para 2022? Aí o Haddad lembra que foi candidato em 2018, que ele é filiado ao PT, mas que ele entende o coletivo do PT fazer o que faz. Eu entendo, porque se fosse com a minha família, eu faria a mesma coisa. Eu não deixaria passar uma coisa dessas. É muito grave o que aconteceu. Ou seja, não tem jeito, né? Porque a comparação com a família mostra que Haddad, ao menos nesta entrevista, ele enfoca a injustiça contra o Lula no plano da pessoa física. Mas a questão para o Brasil é outra. A eleição de 2018 foi fraudada. A questão é que a condenação e a prisão do Lula foram parte essencial dessa fraude. Isso não tem nada a ver com assunto de família, de filho, brodagem, nada disso. Nem tem a ver, vamos falar claro, com justiça. É política pura, né? Nesse ponto, inclusive, um jornalista, né, tentou tirar a discussão da vara de família e levar para o terreno da política. E perguntou, vou ler aqui: prefeito, considerando o contexto que a gente está vivendo, de que maneira o senhor acha que a recuperação dos direitos políticos de Lula e a anulação da condenação que ele sofreu contribuiria para a formação dessa frente democrática progressista de oposição? Ou só complicaria ainda mais o processo, já que se isso acontecesse, ele seria imediatamente visto por todos como um candidato à presidência novamente? A resposta do Haddad foi: olha, eu acho que um dos erros que a classe política comete é ficar muito preocupada com o resultado eleitoral da próxima eleição, sabe? Você está preocupado com o resultado de curto prazo, você não está preocupado em construir reputação ou reconstruir reputação. Ou seja, a devolução dos direitos políticos do Lula, a anulação dos julgamentos, é tratada no terreno de uma questão de reputação. E essa parte da entrevista terminou com outra educada controvérsia sobre se houve ou não crimes e de quem foram os crimes. A seguir, Haddad corretamente diz que o governo Bolsonaro é um governo de tipo fascista. Mas é óbvio, pessoal, que para que exista um governo de tipo fascista, é preciso que haja base de massa para uma prática fascista. Portanto, seria, de novo, necessário olhar para além da pessoa do Bolsonaro e para além do seu governo. É preciso focar nos setores sociais que apoiam e que financiam isso. Senão tudo vira uma espécie de patologia pessoal, né? O cara é incompetente para montar a equipe, ele tem uma pegada fascista, só que ao invés de tratar o assunto num terreno amplo, né, ele acaba embarcando no entusiasmo, o Haddad embarca no entusiasmo, com uma recente pesquisa do Datafolha, de apoio à democracia. Ele diz que essa pesquisa é um bálsamo para os amantes da liberdade, porque nada contra a divergência, gente. O mundo se faz, se constrói com a divergência. É assim que funciona, né? A nação se constrói com esses debates. E por um passe de mágica, a entrevista gira do fascismo para fazer críticas ao PT. Uma jornalista pergunta se não faltaria da parte do PT uma crítica a países que são de esquerda, ou socialistas, ou o que quer que seja, e que são claramente ditaduras. Isso eu sei que é conversa antiga, mas é uma conversa que vira e mexe, é reiterada quando se faz a cobrança super correta ao Bolsonaro. É um cinismo total, né? Porque vira e mexe, é reiterada por eles. Quando a gente está criticando o fascismo do Bolsonaro, vem alguém que fala, mas vocês apoiam em outros locais, governos. Pois bem, e o que o Haddad responde, né? O Haddad responde que o PT nasceu contra a visão da esquerda tradicional, que ainda era tradicional nos anos 80, 70. O PT de 1980, uma esquerda tradicional que via as soluções autoritárias como redencionistas. Ou seja, leiam ou assistam a entrevista. Nessa passagem, o que o Haddad está dizendo é que a esquerda que lutou contra a ditadura nos anos 70 era tradicional e autoritária, né? Bom, é duro ouvir isso, para não dizer outra coisa, certo? Mas não adiantou essa saída a leão da montanha, porque o que o Haddad faz é isso, né? Ele diz, uma parte das pessoas na esquerda aqui no Brasil... Não, a jornalista não quer saber do passado, dos anos 70, ela quer saber de agora. Ela pergunta, em relação à Venezuela,
O senhor acha que é uma democracia? E a resposta dele é: veja, só tem uma coisa pior que o governo da Venezuela, que é a oposição ao governo da Venezuela. É um horror aquela oposição. Olha o que aconteceu agora. Eu critiquei o Evo outro dia, até chamaram a minha atenção, porque eu participo de um grupo de WhatsApp com o Evo. Eu falei que ele não devia, assim como eu criticaria o Lula se ele comprasse uma emenda, para se reeleger mais uma vez, a reeleição, o terceiro mandato, eu criticaria. Está errado fazer isso. Você quer mudar a regra do jogo? Muda para o seu sucessor, se você acha bom. Para você, não. Você acha que é tão bom? Muda para o seu sucessor. Então, eu era contra. Fujimori tentou o terceiro mandato. O Evo tentou o quarto, né? O Chaves, se deixassem, acho que tentava 10 mandatos. O Putin agora vai ficar até 2036 na coisa. O norte-coreano é perpétuo. Não é a minha praia. Sinceramente, essa resposta é um desastre político. Vamos lá, pessoal. Helmut Kohl foi chanceler da Alemanha de 82 a 98, 16 anos. A Merkel é primeira-ministra da Alemanha desde 2005, 15 anos. Ah, mas eles são democratas. Agora, o Putin, que foi eleito presidente da Rússia de 2000 a 2008, depois foi eleito primeiro-ministro até 2012, depois foi eleito presidente de novo, cargo que segue exercendo, esse não é um democrata. Quanto ao Evo, que cai nessa conversa, não sei direito porquê, ele acabou de ser vítima de um golpe de Estado para impedir a reeleição dele. Os adversários do Evo não gostaram dele conquistar na justiça, não comprando, na justiça, o direito de disputar a reeleição. Mas esses adversários que não gostaram, não boicotaram a eleição. Eles deram o golpe quando viram que iam perder a eleição. O Evo pode ter errado em defender a reeleição, pode ter errado em não convocar um levante contra os golpistas. Mas o que isso tem a ver com ser democrata? Para não falar da comparação que é totalmente ofensiva com Fujimori, que o Chaves, que o Evo tem a ver com Fujimori. Insisto, não se trata de concordar com as opções políticas, mas o tipo de comparação que o Haddad faz é um desastre. E quanto à Venezuela? Se o Chaves estivesse vivo, estaria presidindo a Venezuela? É provável. Isso faria do Chaves um não democrata? Os Estados Unidos são democráticos porque a reeleição de uma pessoa é limitada a 2 mandatos. O México é uma democracia porque a reeleição de uma pessoa é limitada a 1 mandato. Na boa, de que praia vem o conceito de democracia que o Haddad adota? Democracia é isso? Né? Antes que me esqueça, reitero aqui o convite que eu já fiz no texto. Se o Haddad algum dia for à Coreia do Norte, eu posso ir junto, que eu já estive lá. O perpétuo de que ele fala está morto e embalsamado. Aqui no Brasil é muito costume, tá certo? Muito costume. Não sei se no PT, mas eu vejo em outros locais as pessoas falarem eterno presidente, eterno prefeito, eterno senador, e não se dão conta de que é o mesmo sentido que em outros países as pessoas falam de perpétuo. Mas, claro, né? O inferno são sempre os outros. O fato é que, segundo eu entendi da resposta do Haddad, o PT apoia não democracias. Nessa altura da entrevista, o jornalista pede de novo que ele fale das medidas econômicas, porque, diz o jornalista, tem muita gente morrendo não só de Covid, mas de fome também, né? Fala que o centro de São Paulo está tomado por famílias que perderam suas casas, escolas na periferia que viraram centro de assistência social, e o jornalista gostaria de saber o que ele, Haddad, faria diferente em relação ao que o Bolsonaro e o Guedes estão fazendo na economia. A resposta que o Haddad dá nesse momento é longa. Vocês, por favor, acessem no YouTube ou leiam o texto, mas ele conclui dizendo que nós precisamos qualificar a gestão pública. Ou seja, é como se o problema da política seguida pelo Guedes e pelo Bolsonaro fosse um problema solucionável com qualificação da gestão, né? E nesse contexto, uma jornalista saca um estudo do INSPER, instituição a qual o Haddad é ligado, que diz que o problema do Brasil não é gasto, que o problema é a eficiência do gasto, e cita, pela primeira vez na entrevista, o tema do Fundeb. Veja, uma questão essencial e urgente, totalmente ligada à educação, surge na Roda Viva por iniciativa da bancada de entrevistadores, não do Haddad. Ele responde corretamente, o Haddad tem uma posição corretíssima sobre o tema do Fundeb, no sentido de que precisa manter, ampliar, só que na resposta ele enfia um elogio a Raquel Teixeira,
secretária do governo do Marconi Perillo, do PSDB, enfia um elogio ao Paulo Artung, do Espírito Santo. Eu deixo aos companheiros e companheiras desses dois estados que avaliem se tem cabimento, porque, veja, eu insisto, não se trata de um problema de amizade pessoal. Você pode ser amigo de quem você quiser, mas um elogio público desse tipo a uma figura como Paulo Artung, por exemplo, qual é o sentido que isso tem, né? Mas, enfim, há outras questões da entrevista, mas eu vou encerrando por aqui com o desfecho dela, né? O desfecho foi o seguinte: um jornalista, uma pessoa da bancada, fez uma pergunta rápida, preto no branco. Estou reproduzindo o que a pessoa falou. Assim, preto no branco, em 2022, se for o caso, o senhor aceitaria ser vice do Flávio Dino? Aí uma jornalista pergunta: estou falando de uma chapa à esquerda. E o Haddad responde: olha, quando eu só perguntado, olha, acho que o PCdoB tem todo o direito de ter candidato a presidente. Uma jornalista insiste: preto no branco, senão eu vou ter que cortar. O Haddad responde: o PCdoB está considerando lançar candidato a presidente? Qual é o problema nisso? Aí vários jornalistas dizem: mas o senhor aceitaria ser o vice? E o Haddad responde: o primeiro turno serve para isso, para definir cada partido. Você tem uma proposta diferente que justifica o lançamento de um candidato, tem que lançar dois. Aí a jornalista insiste: eu preciso mesmo encerrar. O outro diz: então é não? Aí outra fala: ele não sabe, gente. E o Haddad responde: não sei. E aí a jornalista diz: pronto. A última palavra do Haddad nesse programa foi: não sei. E a resposta foi dada à pergunta: o senhor aceitaria servir? Na minha opinião, é muito simbólico esse desfecho. Porque cá entre nós, pessoal, a resposta é muito simples. O senhor aceitaria serviço do Flávio Dino? A resposta devia ser não. O PT terá candidato à presidência da República em 2022. Ponto. Porque não há dúvida a esse respeito. Ou alguém tem dúvida a esse respeito. Porque se alguém tem dúvida a esse respeito, nós vamos entrar num bom debate político, certo? E se ninguém tem dúvida a esse respeito, não é melhor falar claramente: o PT terá candidato à presidência da República em 2022. É isso aí, Walter. Conseguimos concluir, finalmente. O pessoal gostou muito da sua análise sobre a entrevista. Foi bem bom. Recomendo a todo mundo que veja a entrevista, ela é muito reveladora de muitas coisas. Tem outros pontos que a gente não comentou aqui, que o Walter não conseguiu comentar aqui, mas que assistindo a entrevista inteira todo mundo vai conseguir ver. Então eu vou encerrar o programa aqui, né? A gente já vai com 1h30 contando as duas partes e todos os contratempos que a gente teve para conseguir colocar todo o conteúdo do programa no ar, né? Próxima semana espero que a gente esteja com condições técnicas melhores, e aí a gente faz o programa certinho, e próxima semana também tem Contramola, que é o nosso programa quinzenal de debates estratégicos. Aqui no Antivírus a gente comenta as questões da conjuntura mais imediatas, e no Contramola a gente tenta fazer uma discussão mais estratégica dos temas que estão postos aí para a esquerda. E também quero terminar convocando todo mundo para participar dos atos pelo Fora Bolsonaro, que vão acontecer amanhã, né? As frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo estão lançando aí a campanha Fora Bolsonaro, e amanhã vão ter atos virtuais, tuitaços, lives, várias ações virtuais pelo Fora Bolsonaro, e também em algumas cidades, não em todas, vão ter também atos presenciais pedindo pelo Fora Bolsonaro. E no sábado, dia 11, vai ter uma plenária nacional online, né, da campanha Fora Bolsonaro. Então é isso, fica aí os convites para essas atividades de amanhã e de sábado, e também para a próxima semana, de novo aqui no Antivírus e depois no Contramola. Obrigada aí a todo mundo que ficou até o fim, ainda temos mais de 50 pessoas aqui, né, desculpa aí pelas intercorrências técnicas, mas é isso, acontece. Boa noite a todo mundo, boa noite, Walter.